Estava a assinar o mandado de prisão do meu filho quando percebi que ele nunca soube quem eu realmente era. O meu nome é Tomás Álvares e há 3 meses o meu coração quase me matou. Enquanto eu lutava pela minha vida na unidade de cuidados intensivos cardíacos, o meu único filho estava a roubar-me tudo. Vendeu a minha casa de praia avaliada em 2,3 milhões de dólares. A minha coleção de carros clássicos por 890.000 dólares. E teve a audácia de falsificar a minha assinatura em documentos que o teriam tornado rico e a mim me teriam deixado na rua. Mas o Bruno cometeu um erro fatal. Ele não fazia ideia de que a Rivera Propriedades Costeiras, a agência imobiliária que tratou das suas brilhantes vendas, me pertencia. O que aconteceu a seguir na sua festa de noivado? Em frente a 200 pessoas. Destruiu mais do que a sua reputação. Não gritei. Não ameacei. Simplesmente fiz 3 chamadas que mudaram tudo. Se estás a ver isto, por favor, subscreve e diz-me de onde me estás a ver. Confia em mim. Vais querer ver como isto acaba. Mas para entenderes por que é que o meu filho pensou que me podia roubar o trabalho de uma vida inteira, tenho de te levar de volta ao dia em que o meu coração parou de bater. A 15 de janeiro de 2024. Às 6h23 da manhã. Estava a servir-me o meu café matinal quando a dor no peito me atingiu como um comboio de carga. A coisa seguinte de que me lembro é de acordar no Hospital São Rafael, na unidade de cuidados intensivos cardíacos. Cama 7. Com tubos por todo o lado e o monitor cardíaco a apitar. O Bruno estava sentado ao meu lado, com lágrimas nos olhos. Pai, graças a Deus que estás acordado, disse ele. Os médicos não tinham a certeza de que conseguiria sobreviver. O Dr. Samuel Benites, o meu cardiologista, explicou-me que eu tinha sofrido um ataque cardíaco massivo. Cirurgia de triplo bypass. Recuperação mínima de 2 semanas. Talvez mais. Sr. Álvares, disse o Dr. Benites, tem sorte de estar vivo. Mas preciso que entenda, nada de estresse. Nada de decisões de negócios. Descanso completo. O seu coração não aguenta mais tensão agora. O Bruno assentiu seriamente. Não te preocupes, pai. Eu trato de tudo enquanto recuperas. Apenas te concentra em melhorares. Eu devia ter prestado atenção à rapidez com que ele se ofereceu. Durante 13 dias. Estive a entrar e a sair de consciência. Morfina para a dor. Medicamentos para o coração que me deixavam atordoado. O Bruno visitava-me diariamente, sempre com atualizações sobre como estava a gerir as coisas em casa. As contas estão pagas, pai. Impostos da propriedade cobertos. Não te preocupes com nada. Mas isto é o que o Bruno não sabia. E o que o destruiria mais tarde. O Dr. Benites fez-me um teste de competência mental a 20 de janeiro. Logo após a cirurgia. Procedimento padrão para pacientes da minha idade. Tive 29 em 30. Função cognitiva perfeita. Apesar dos medicamentos. Os registros médicos mostravam claramente que estive mentalmente lúcido durante toda a minha estadia no hospital. Este detalhe tornar-se-ia uma prova crucial mais tarde. A 28 de janeiro. Finalmente tive alta. O Bruno levou-me para casa no seu BMW. Não na minha carrinha habitual. Eu estava demasiado fraco para questionar. Onde está a minha carrinha? Filho? Na oficina. Pai. Não te preocupes. Ao chegar à entrada da garagem, notei algo errado imediatamente. A minha garagem estava vazia. Nem Mustang Shelby GT500 de 1967.
Nem Corvette Split Window de 1963. Nem Camaro SS de 1969. Bruno. Onde estão os meus carros? Ele ajudou-me a sair do BMW, evitando o meu olhar. Pai. Estavas muito doente. Tive de tomar decisões difíceis. O seguro era caro e tu nem os conduzias de qualquer maneira. Vendeste os meus carros? Pai. Por favor. Precisas de descansar. Falamos depois. Mas eu já caminhava em direção à praia, onde a minha casa com vista para o Mar das Caraíbas deveria estar. Havia uma placa de vendido. Rivera Propriedades Costeiras. A mesma agência que, segundo Bruno, lhe tinha feito um excelente negócio na venda dos carros. A minha casa de praia de 3 milhões de dólares. Desaparecida. Bruno. A minha voz estava firme, mas as minhas mãos tremiam. Não por causa dos medicamentos para o coração, mas de raiva. Pai. Ouve-me. Estavas a morrer. As contas médicas iam ser enormes. Tive de liquidar alguns ativos para proteger o teu futuro financeiro. Proteger o meu futuro financeiro vendendo a minha casa? É só imobiliário. Pai. Tu mesmo me ensinaste. Tudo se resume ao fluxo de caixa. Certo? Coloquei tudo em investimentos de alto rendimento. Vais agradecer-me mais tarde. Olhei para o meu filho. Este banqueiro de investimentos de 28 anos, que ganhava 125.000 dólares por ano. Vivia num apartamento de 3.000 dólares por mês. Conduzia um BMW alugado e estava prestes a herdar tudo que eu tinha construído. Mostra-me os papéis. Bruno. Pai. Estás a ficar agitado. O teu coração. Mostra-me os papéis. Ele tirou uma pasta de Manila. Documentos de procuração. A minha assinatura em cada página. Exceto que eu nunca os tinha assinado. A caligrafia era parecida. Muito parecida. Mas eu assinava documentos legais há 30 anos. Eu conhecia a minha própria assinatura. O Bruno tinha falsificado cada um deles. Quando é que eu assinei isto? Filho? 22 de janeiro. Estavas lúcido nessa manhã. Lembras-te? Pouco antes do teu segundo procedimento. 22 de janeiro. O dia em que estive inconsciente durante 18 horas seguidas. Os registros médicos provariam isso. O Bruno pensou que estava a roubar um velho moribundo. Ele não fazia ideia de que acabará de declarar guerra ao mais poderoso magnata imobiliário da Riviera Maya e estava prestes a descobrir exatamente quem era o seu pai. Não dormi naquela primeira noite em casa. Em vez disso, sentei-me na minha cozinha. A única divisão que o Bruno não tinha tocado. E calculei exatamente o que enfrentava. A casa de praia. 3 milhões de dólares. Uma propriedade de 4 quartos em frente ao mar que construí eu mesmo em 1987. Cada tábua. Cada prego. A minha esposa Sara e eu tivemos a nossa primeira dança naquele terraço. Ela morreu há 3 anos. Naquela sala. A segurar a minha mão. A coleção de carros. 890.000 dólares. 30 anos de restauração cuidadosa. O Shelby GT500 era o favorito da Sara. Ela costumava obrigar-me a levá-la a passear pela estrada costeira todos os domingos depois da missa. Roubo combinado. 19 milhões de dólares. Mais do que a maioria das pessoas vê numa vida inteira. Mas o dinheiro não era o verdadeiro problema. Se eu ficasse calado, o Bruno pensaria que o abuso de idosos era aceitável.
Ele já tinha provado que falsificava documentos. Mentia a profissionais médicos e roubava o seu pai moribundo. O que faria ele ao próximo idoso vulnerável que cruzasse o seu caminho? Pior ainda. Outros familiares observavam. O meu sobrinho Jaime. O meu cunhado Pablo. Se o Bruno se safasse, enviaria uma mensagem: Tomás Álvares estava fraco. Acabado. Presa fácil. Mas foi isto que me gelou o sangue. Tirei a última carta da Sara. Aquela que ela escreveu antes que o cancro a levasse. Guardava-a no meu cofre. Com o meu testamento e documentos de negócios. Tomás. Escreveu ela. Sei que vais querer dar tudo ao Bruno. Mas falo merecer. Falo provar que entende o valor do que construíste. Não deixes que ele se torne o tipo de homem que tira sem dar em troca. A Sara tinha visto algo no Bruno que eu tinha ignorado. Ou talvez eu escolhi não ver. Na manhã seguinte, liguei à minha advogada de imóveis, Margarita Vargas. Tínhamos sido parceiros de negócios por 20 anos. Ela ajudou-me a construir a Rivera Propriedades Costeiras de uma única casa de aluguer a um império de 2 milhões de dólares. Tomás. Graças a Deus que estás vivo. O Bruno disse que estiveste entre a vida e a morte por semanas. Margarita. Preciso que me faças uns cálculos. Claro. O que precisas? Quero saber exatamente quanto Bruno me custou. E quero saber se a Rivera Propriedades Costeiras tratou de alguma transação enquanto eu estive no hospital. 3 horas depois, a Margarita ligou de volta. A sua voz estava tensa. Tomás. Precisamos de falar pessoalmente. Agora. Quando ela chegou à minha mesa da cozinha, trouxe uma pilha de documentos com 15 centímetros de espessura. O Bruno veio ao nosso escritório a 22 de janeiro. Disse ela. Afirmou ter uma procuração. Queria liquidar os teus ativos não rentáveis para pagar contas médicas. Verificaram os documentos? A nossa associada Júnior tratou disso. A Rebeca Martins. Ela é nova. Está na firma há apenas 6 meses. O Bruno foi muito convincente. Disse que estavas inconsciente. Com uma dívida massiva da cirurgia. Que o seguro não cobriria tudo. A Margarita estendeu os papéis. Contratos de venda. Documentos de transferência. Declarações de comissões. Tomás. A Rivera Propriedades Costeiras tratou de ambas as vendas. A casa e os carros. O Bruno pediu especificamente à nossa agência. Quanta comissão ganhamos? 6% sobre o imóvel. 138.000 dólares. Mais uma taxa fixa de 15.000 dólares pela coleção de carros. Total, 153.000 dólares. Comecei a rir. A rir de verdade. Margarita. Entendes o que isto significa? Que o Bruno é um idiota. Significa que o meu filho me roubou usando a minha própria empresa. Ele falsificou documentos de procuração para vender a minha propriedade através da minha própria agência imobiliária. Ele literalmente me pagou para o ajudar a cometer fraude contra mim. Os olhos da Margarita arregalaram-se. Meu Deus! Tomás! Isto é perfeito. O Bruno não faz ideia de que sou o dono da Rivera Propriedades Costeiras. Ele pensa que é apenas uma agência qualquer que lhe fez um bom negócio. Passamos as 2 horas seguintes a rever cada detalhe. As assinaturas falsificadas. A linha do tempo médica provando que eu estava inconsciente quando supostamente assinei. O facto de o Bruno ter escolhido especificamente a minha empresa, sem saber que era minha. Margarita. Isto é o que preciso que faças. Quero que documentes tudo.
Cada chamada. Cada reunião. Cada mentira que o Bruno disse ao teu pessoal. E quero que obtenhas o vídeo das câmaras de segurança de 22 de janeiro. Temos isso em vídeo? Recepção. Sala de conferências. Estacionamento. Tudo. Tomás. O que planeias? Olhei novamente para a carta da Sara. Vou dar ao Bruno exatamente o que ele mereceu. Mas primeiro, preciso de esperar pelo momento certo. Quando será isso? A sua festa de noivado é a 3 de março. No Clube Vista Marina. 200 convidados. O Bruno convidou-me especificamente para mostrar a todos o quão bem estou a recuperar. A Margarita entendeu imediatamente. Vais expô-lo publicamente. Vou deixar que ele se exponha a si mesmo. Tudo o que tenho de fazer é fazer as perguntas certas em frente às pessoas certas. E se ele negar tudo? Peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe a aplicação de gravação de voz. Tenho gravado todas as conversas desde que cheguei a casa. O Bruno já confessou tudo pelo menos 6 vezes. Ele só ainda não sabe. As apostas estavam claras agora. Isto não era apenas sobre dinheiro. Era sobre justiça. A 3 de fevereiro. O Bruno veio para o que ele chamou de a nossa reunião de planeamento financeiro. Ele trouxe um computador portátil, uma pilha de relatórios de investimento e o sorriso condescendente que tinha aperfeiçoado desde a universidade. Pai, sei que estás chateado com a casa e os carros. Mas deixa-me mostrar-te os números. Ele abriu o portátil na mesa da cozinha. Folhas de cálculo por todo o lado. Gráficos coloridos. O tipo de apresentação que ele provavelmente usava para impressionar clientes na sua firma de investimentos. Olha isto. Liquidei 19 milhões em ativos depreciados. Ativos depreciados? O mercado imobiliário está estagnado na Riviera Maya. Já está assim há 2 anos. E os carros clássicos? Um poço de dinheiro total. Seguro. Manutenção. Armazenamento. Deixei-o falar. Queria cada palavra gravada. Mas olha para isto. Ele clicou noutro ecrã. Movi tudo para fundos de mercados emergentes. Estimativa conservadora, 12% de retorno anual. Isso são 800 dólares por ano em rendimento passivo. Onde está o dinheiro agora? Bruno? Seguro. Portfólio diversificado. Abri as contas em teu nome. Obviamente. No Banco Privado do Caribe. Eles especializam-se em situações de recuperação de alto patrimônio líquido. Mostra-me os extratos. Pai. Tu não entendes os investimentos modernos. Agora é tudo digital. Análise em tempo real. Trading algorítmico. A tua abordagem imobiliária antiquada está morta. Aí eu soube que ele estava a mentir. O Bruno falava como alguém que tinha visto demasiados vídeos do YouTube sobre day trading. Ele nunca tinha mencionado trading algorítmico na sua vida. Bruno. Quero ver o meu dinheiro. Pai. Por favor. Confia em mim. Eu sou um profissional. Tu és um gestor de crédito num banco regional. Processas empréstimos para carros e pequenas empresas. O rosto dele ficou vermelho. A máscara estava a cair. Pai. Eu tenho uma licenciatura em finanças. Eu entendo os mercados. Tu compras casas velhas e alugas. Isso não é investir. Isso é ser um senhorio. Aí estava o desprezo que eu esperava. Bruno. O que é que tu achas que eu faço para viver? Estás reformado. Pai. Recebes os cheques das rendas e queixas-te dos inquilinos. E antes de me reformar? Construção.
Certo? Construí as casas. Quase senti pena dele. O meu próprio filho não fazia ideia de quem eu era. Como achas que eu consegui pagar uma casa de praia de 3 milhões com um salário de construtor? Pai, tu herdaste o dinheiro do avô. Toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe disso. O meu pai morreu falido em 1983. Mas o Bruno tinha criado uma fantasia completa sobre o meu sucesso. Na sua mente, eu era apenas um velho sortudo que herdou riqueza e tropeçou no imobiliário. Bruno, mostra-me os extratos. Pai, estás a ficar agitado outra vez. Lembra-te do que o Dr. Benítez disse sobre o estresse. Não estou estressado. Estou curioso. Mostra-me onde estão os meus 19 milhões investidos. Ele fechou o portátil. Vou enviar-te os relatórios por e-mail. Vamos falar sobre a tua recuperação. Em vez disso, abre o portátil. Bruno. Pai. Abre. Ele voltou a clicar nas folhas de cálculo. Mas eu observei as suas mãos nervosas a tremer ligeiramente. Bruno. Isto são modelos. Fotos de arquivo de um site de investimentos. O quê? Olha para o carimbo da data. Estas capturas de ecrã são de 15 de janeiro. O dia do meu ataque cardíaco. Antes de teres vendido qualquer coisa. O rosto dele empalideceu. Pai. As datas. Isto são projeções. Análise prospectiva. Onde está o meu dinheiro? Filho? Silêncio. Ele olhava para o ecrã como se este lhe pudesse dar uma resposta. Bruno. Vou perguntar mais uma vez. Onde estão os 19 milhões da venda da minha casa e dos meus carros? Estão investidos. Como eu disse. Em quê? Mercados emergentes. Quais mercados? Fundos de desenvolvimento asiático. Diz-me um. Pai. Por que é que me estás a interrogar? Estou a tentar ajudar. Diz-me o nome de um fundo onde o meu dinheiro está investido. A Iniciativa de Crescimento do Pacífico. Peguei no meu telemóvel e pesquisei Iniciativa de Crescimento do Pacífico. Sem resultados. Bruno. Esse fundo não existe. É novo. Acesso exclusivo através do Banco Privado do Caribe. Liguei para o banco nesse mesmo instante. Coloquei em altifalante. Banco Privado do Caribe. Sou a Jennifer. Como posso ajudar? Olá. Jennifer. Sou o Tomás Álvares. Estou a ligar para verificar o meu investimento na Iniciativa de Crescimento do Pacífico. Lamento. Senhor. Não estou familiarizada com esse fundo. Pode dar-me o seu número de conta? O Bruno arrancou meu telemóvel. Desculpe. Número errado. Ele desligou. Olhamo-nos através da mesa da cozinha. Pai e filho. Mas eu vi um estranho. Bruno. Tu gastaste-o. Não foi? Pai. Não. É complicado. Há períodos de retenção. Restrições de liquidez. Tu jogaste-o. Eu investi-o em posições agressivas. Alto risco. Alta recompensa. É temporário. Quanto resta? Não se trata do que resta. Trata-se dos retornos potenciais. Quanto? Bruno? Pai. Quanto? Talvez 200.000 dólares. Mas isso é apenas o dinheiro disponível. Os investimentos estão. Levantei-me. O meu coração batia forte.
Mas não por causa da minha condição médica. Por pura raiva. Bruno. Tu roubaste a minha casa. Roubaste os meus carros. Falsificaste documentos legais. E depois jogaste quase tudo pelo que trabalhei. Pai. Deixa-me explicar. Sai daqui. Pai. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Ele arrumou o seu portátil. Na porta. Ele virou-se. Pai. Eu estava a tentar ajudar. Tu não entendes as finanças modernas. Bruno? Sim. A família da tua noiva é dona da Marítima Mendoza. Certo? Sim. Por quê? Só por curiosidade. Sai. Depois que ele saiu, sentei-me na minha cozinha e sorri pela primeira vez em semanas. O Bruno tinha acabado de confessar tudo. Fraude. Falsificação. Roubo. Jogo. Tudo gravado. Mas mais importante, ele tinha revelado a sua maior fraqueza. Ele pensava que eu era apenas um velho estúpido. Estava prestes a aprender o contrário. Na manhã seguinte, fiz a primeira de 3 chamadas que mudariam tudo. Margarita. Sou o Tomás. Preciso que me tragas alguns ficheiros. Quais ficheiros? Tudo. Papéis de incorporação da Rivera Propriedades Costeiras. A minha licença imobiliária. Afiliações em associações do setor. E quero um resumo completo do portfólio de cada propriedade que possuo na Riviera Maya. Tomás. Isso vai ser muita papelada. Tens a certeza? Tenho a certeza. E. Margarita. Quero cópias físicas. Documentação à moda antiga. O tipo de coisa que o Bruno não pode hackear ou apagar. 2 horas depois, a Margarita chegou com 3 caixas de arquivos cheias de documentos. Tomás. Não vi alguns destes ficheiros há anos. A tua licença comercial original de 1995. A escritura da tua primeira propriedade de aluguer. Os papéis de incorporação quando fundamos a Rivera Propriedades Costeiras. Ela espalhou os documentos pela mesa de jantar. 29 anos a construir um império. Olha isto, disse ela, segurando um recorte de jornal de 2018. Magnata imobiliário local Tomás Álvares nomeado empresário do ano. Isto foi quando atingiste os primeiros 30 milhões em valor total de propriedades. Tinha me esquecido desse prêmio. A cerimônia na Câmara de Comércio. O Bruno tinha estado lá, mas passou a noite inteira ao telemóvel. Margarita. Isto é o que precisas de entender. O Bruno pensa que sou um construtor reformado que teve sorte com algumas propriedades de aluguer. Como é possível? És literalmente famoso no setor. Por que nunca lhe disse? Queria que ele fizesse o seu próprio caminho. Não que vivesse da minha reputação. A Margarita pegou noutro documento. Tomás. És dono de 127 unidades de aluguer. 43 propriedades comerciais. 6 edifícios de escritórios. Tens 34. 2 milhões em ativos imobiliários. Sei que és o maior proprietário privado de imóveis na Riviera Maya. Sei que fundaste a agência imobiliária que o teu filho usou para te roubar. Essa é a parte bonita. Margarita. O Bruno escolheu especificamente a Rivera Propriedades Costeiras porque pensou que lhe davam o melhor negócio. Ele não faz ideia de que é minha. O meu telemóvel tocou. O Dr. Benites. Tomás. Como te sentes? Dor no peito? Falta de ar? Estou bem. Doutor. Na verdade, preciso de te perguntar uma coisa. Aqueles testes de competência mental que me fizeste no hospital.
a 20 e 24 de janeiro. Quais foram as minhas pontuações? Função cognitiva perfeita. Ambas as vezes. 29 em 30 na inicial. 30 em 30 no segmento. Por que perguntas? Pode ser que precise que testemunhes isso. Testemunhar? Tomás. O que se passa? Alguém falsificou documentos de procuração, alegando que eu estava mentalmente incompetente durante a minha recuperação. Isso é impossível. Tenho registros médicos detalhados que provam que estiveste lúcido o tempo todo. Quem? Ele fez uma pausa. Tomás. Isto é sobre o Bruno. Não é? Não posso discutir detalhes. Doutor. Mas obrigado pela documentação. Depois de desligar, a Margarita olhava para mim. Tomás. Não vais apenas envergonhar o Bruno na festa de noivado dele. Vais destruí-lo. Vou deixar que ele se destrua a si mesmo. Tudo o que tenho de fazer é dizer a verdade. Que verdade? Que sou o dono da Rivera Propriedades Costeiras. Que tenho vídeo de segurança dele a falsificar documentos. Que tenho gravações dele a confessar a fraude. O meu telemóvel tocou novamente. Número desconhecido. Senhor Álvares. Sou a Helena Rodrigues, investigadora privada. A Margarita Vargas contratou-me para fazer uma pesquisa de antecedentes. Que tipo de pesquisa? Forense financeira. Tenho estado a rastrear as transações do seu filho desde 22 de janeiro. Senhor Álvares. Precisa de ver isto. O que encontrou? O Bruno não jogou apenas o seu dinheiro. Gastou em coisas específicas. O anel de noivado. 45.000 dólares. Pagamentos de leasing do BMW. 18.000 dólares. Restaurantes e clubes noturnos de luxo. 67.000 dólares. E olhe para isto. Ele comprou um Rolex de 25.000 dólares no mesmo dia em que vendeu os seus carros. Tem recibos? Extratos de cartão de crédito. Transferências bancárias. Tudo. O Bruno tem vivido como um milionário há 6 semanas. Mas... Senhor Álvares. Há mais. O Bruno tem dito às pessoas que você lhe deu o dinheiro como uma herança antecipada. Ele tem se gabado por toda a cidade. Senti algo frio a instalar-se no meu peito. Não era dor de coração. Era cálculo puro. Helena. Quero que documentes tudo. Cada compra. Cada conversa. Cada mentira. E quero fotografias. Já está feito. Envio-lhe o relatório completo esta noite. Depois de desligar, a Margarita segurava outro documento. O acordo de parceria original com o meu pai. William Vargas. Tomás. Lembras-te qual era o teu modelo de negócio quando começamos? O sucesso silencioso fala mais alto. Passaste 30 anos a construir poder sem o ostentar. O Bruno não faz ideia com quem se meteu. Isso está prestes a mudar. Quando? A festa de noivado dele é daqui a 3 semanas. Ele pediu-me especificamente para fazer um brinde sobre o quão orgulhoso estou da sua gestão financeira. A Margarita sorriu. Ele vai dar-te a abertura perfeita. Vou dar-lhe exatamente o que ele pediu. Um brinde sobre as suas capacidades financeiras em frente a 200 pessoas. Incluindo os seus futuros sogros, colegas de trabalho e todos os líderes empresariais da Riviera Maya. Tomás. Isto vai ser nuclear. Olhei para as caixas de documentos. 3 décadas de provas de que eu não era apenas o Tomás Álvares, construtor reformado. Eu era o Tomás Álvares,
Magnata imobiliário. Fundador da Rivera Propriedades Costeiras. O homem que possuía metade da Riviera Maia. Margarita. O Bruno queria jogar jogos financeiros com um velho estúpido. E ele está prestes a descobrir que tem estado a jogar xadrez com o grande mestre. 3 de março de 2024. Clube Vista Marina. 19h30. Cheguei à festa de noivado do Bruno com o meu melhor fato e ia levar um envelope pardo. O grande salão de baile era elegante. Lustres de cristal. Toalhas de mesa brancas. 200 convidados em trajes formais. O Bruno viu-me imediatamente e correu até mim com a sua noiva. Catalina Mendoza. Pai. Estás com um ótimo aspecto. Recuperaste mesmo bem. A Catalina sorriu educadamente. Senhor Álvares. O Bruno tem me falado tanto de si. Lamento não nos termos conhecido antes. Chama-me Tomás. E parabéns pelo vosso noivado. Obrigada. O Bruno diz que o senhor tem sido um grande apoio durante a transição dele para a gestão de patrimônio. Gestão de patrimônio. Essa era nova. Tenho sido? Oh. Sim. Ele contou-me como o senhor lhe tem ensinado sobre investimentos imobiliários. Construção de riqueza geracional. É maravilhoso ver um pai a passar sabedoria financeira. Olhei para o Bruno. Ele estava radiante de orgulho. O Bruno tem sido muito criativo com as suas estratégias financeiras ultimamente. O pai é modesto. Disse o Bruno. Ele ensinou-me tudo o que sei sobre maximizar o valor dos ativos. Fomos interrompidos por Ricardo Mendoza, o pai da Catalina. Um cavalheiro distinto. Na casa dos 60 anos. Fato caro. Relógio Rolex. Tomás Álvares. Tenho querido conhecê-lo. Ricardo Mendoza. Marítima Mendoza. Apertamos as mãos. O seu aperto era firme. Respeitoso. O Bruno diz-me que estás no ramo imobiliário. Ricardo continuou. Coisas em pequena escala. Mas trabalho honesto. Admiro isso. Coisas em pequena escala. Olhei para o Bruno, que assentia com entusiasmo. O que é que o Bruno te disse exatamente sobre o meu negócio? Oh! Sabes? Propriedades de aluguer. Alguns projetos de remodelação e venda. Manter-te ocupado na reforma. O Bruno diz que tem sido muito generoso a ajudá-lo a entender os fundamentos. Os fundamentos. Entendo. O Ricardo aproximou-se mais. Entre-te e mim. Tomás. Estou impressionado com o sucesso recente do Bruno. Nem todo jovem consegue transformar uma pequena herança em riqueza séria tão rapidamente. Herança. A de 2 milhões que lhe deste. Jogada inteligente. Colocá-lo em investimentos de alto rendimento enquanto é jovem. Senti o meu maxilar a apertar. O Bruno tinha dito ao seu futuro sogro que eu lhe dei o dinheiro. Ricardo. Acho que há alguma confusão. Pai. Interrompeu o Bruno rapidamente. A mãe da Catalina quer conhecer-te. A Patrícia Mendoza aproximou-se com 2 taças de champanhe. Mulher elegante. Joias caras. O tipo de confiança que vem de riqueza geracional. Tomás. Que prazer em conhecer-te. A Catalina está absolutamente apaixonada pelo Bruno. E estamos tão impressionados com o quão bem ele se tem saído. Obrigado. Patrícia. O Bruno diz-me que começaste do nada e construíste um belo portfólio de propriedades de aluguer. Muito inspirador. Histórias de sucesso de quem se fez a si mesmo são sempre inspiradoras. Belo portfólio. Eu começava a entender a narrativa do Bruno.
Ele tinha me pintado como um senhorio menor que teve sorte depois. Generosamente partilhou a sua fortuna com ele. Mãe, disse a Catalina. O Bruno estava a contar-me sobre a venda da casa de praia. Jogada financeira inteligente. Não é? Pai Álvares. Todos os olhos se viraram para mim. O rosto do Bruno estava esperançoso. Expectante. A venda da casa de praia foi certamente educativa. O Bruno explicou como decidiste liquidar ativos não rentáveis. Continuou a Patrícia. Pensamento muito sofisticado. A maioria dos reformados agarra-se às propriedades por razões sentimentais. Pensamento sofisticado. Repeti. E mover tudo para fundos de mercados emergentes. Acrescentou o Ricardo. Brilhante. O Bruno claramente aprendeu com o melhor. Olhei ao redor do círculo. A noiva do Bruno. Os seus pais ricos. Todos acreditando que eu era um velho simples que tropeçou em dinheiro e sabiamente o entregou ao seu filho brilhante. Pai. Disse o Bruno, levantando a sua taça de champanhe. Sei que isto é informal. Mas queria agradecer-te publicamente por me confiares o teu futuro financeiro. Outros convidados começaram a juntar-se. A notícia de que haveria um brinde improvisado espalhou-se. O Bruno tem sido tão humilde sobre o seu sucesso. Anunciou a Catalina à multidão crescente. Mas o pai dele deu-lhe mais de 3 milhões para gerir. E ele já gerou retornos incríveis. Murmúrios de aprovação da audiência. Sentimentos de admiração. Alguém começou a aplaudir. Discurso! Discurso! Gritou alguém. O Bruno olhou para mim. Expectante. Pai. Gostarias de dizer algo sobre a nossa parceria? O salão ficou em silêncio. Todos os 200 convidados viraram-se para nos olhar. O momento de triunfo do Bruno. A sua oportunidade de ser elogiado publicamente pelo seu pai e pelo seu gênio financeiro. Na verdade. Disse eu. Tirando o meu telemóvel. Adoraria partilhar algo que o Bruno me disse na semana passada. Encontrei a gravação da nossa conversa na cozinha e reproduzi-a. A voz do Bruno encheu a sala através do sistema de som. Pai. Tu não entendes as finanças modernas. A tua abordagem imobiliária antiquada está morta. Murmúrios confusos da multidão. O rosto do Bruno empalideceu. Parei a gravação. Isso foi o meu filho a explicar por que é que vendeu a minha casa e os meus carros sem permissão enquanto eu recuperava de uma cirurgia cardíaca. O salão ficou em silêncio. Ouvia-se o gelo a tilintar nos copos. Bruno. Continuei. A minha voz calma e clara. Gostarias de dizer a todos como geraste retornos incríveis com o meu dinheiro? Pai. Por favor. Gostarias de explicar como transformaste 19 milhões em 200,000 dólares em 6 semanas? Sufocos da multidão. A Catalina agarrou o braço do Bruno. Bruno. Do que é que ele está a falar? Oh! Disse eu, metendo a mão no meu envelope pardo. Preferes que eu mostre a todos os documentos de procuração que falsificaste enquanto eu estava inconsciente nos cuidados intensivos cardíacos? Levantei os papéis. Registros médicos. Assinaturas falsificadas. Extratos bancários. Minhas senhoras e meus senhores. Anunciei à multidão atônita. O meu filho não geriu o meu dinheiro. Ele roubou-o. Ele falsificou documentos legais e cometeu fraude contra idosos. Contra o seu próprio pai moribundo. O Ricardo Mendoza deu um passo à frente. Tomás. Deve haver algum mal-entendido. Ricardo. Não há mal-entendido nenhum.
O Bruno jogou quase 3 milhões de dinheiro roubado e depois mentiu à tua família sobre como o obteve. O mundo do Bruno estava a desmoronar-se em tempo real. A Catalina tinha se afastado dele. Os seus pais sussurravam urgentemente um com o outro. Os convidados tiravam os telemóveis. Mas esta é a minha parte favorita, disse eu, sorrindo pela primeira vez naquela noite. O Bruno escolheu especificamente a Rivera Propriedades Costeiras para tratar das vendas da minha propriedade roubada. Tirei o documento final do envelope. Papéis de incorporação da empresa. Rivera Propriedades Costeiras. Fundada em 1995 por Tomás Álvares e William Vargas. Proprietário atual, Tomás Álvares. Esse sou eu. O salão explodiu em conversas surpreendidas. As pessoas apontavam para o Bruno. Depois para mim. Processando o que ouviam. O meu filho roubou-me usando a minha própria agência imobiliária. Ele literalmente pagou-me uma comissão para o ajudar a cometer fraude contra mim. O Bruno recuava em direção à saída. Mas não havia para onde ir. Todos olhavam para ele. Pai. Por favor. Bruno. Querias um brinde sobre a nossa parceria financeira. Então vamos falar sobre o que realmente alcançaste. Levantei a minha taça de champanhe para a multidão. Ao meu filho. Bruno. Que me ensinou que o sangue não desculpa a traição. A sala ficou em silêncio mortal. Ninguém bebeu. O Bruno virou-se e correu para a saída. A Catalina ficou congelada no centro do salão. O anel de noivado a captar a luz dos lustres. Eu não tinha levantado a voz uma única vez. Não tinha ameaçado ninguém. Simplesmente disse a verdade. E 200 pessoas tinham testemunhado a destruição completa da reputação do meu filho. Enquanto o Bruno fugia para a saída, o Ricardo Mendoza agarrou-me o braço. Tomás. Preciso de entender o que aconteceu. Estás a dizer que o Bruno é um criminoso? Ricardo. Estou a dizer que o Bruno cometeu fraude contra idosos. Falsificação e roubo. Mas, mais importante para ti, ele tem mentido à tua família há meses. O que queres dizer? Tirei o relatório de investigação da Helena Rodrigues. O Bruno disse-vos que lhe dei 2 milhões como herança. Correto. Sim. Na realidade, ele roubou-o falsificando documentos de procuração enquanto eu estava inconsciente de uma cirurgia cardíaca. Depois, jogou a maior parte e usou o resto para financiar um estilo de vida que não podia pagar. A Catalina finalmente encontrou a sua voz. Senhor Álvares. O Bruno comprou o meu anel de noivado com dinheiro roubado? 45.000 dólares debitados num cartão que ele abriu usando a minha assinatura falsificada. Ela olhou para o diamante de 2,5 quilates no seu dedo como se este a queimasse. A Patrícia Mendoza deu um passo à frente. Tomás. Perdoa-me. Mas se o Bruno te roubou milhões, como é que não estás financeiramente arruinado? Mencionaste propriedades de aluguer. Mas, Patrícia, acho que é a altura de me apresentar devidamente. Fiz um gesto a Margarita Vargas, que esperava no fundo do salão com outro conjunto de documentos. Esta é a Margarita Vargas, minha sócia e advogada de imóveis. Margarita, por favor, explica a todos o que é realmente a Rivera Propriedades Costeiras. A Margarita avançou para o centro da multidão. A Rivera Propriedades Costeiras é a maior agência imobiliária independente da Riviera Maia. Gerimos aproximadamente 40% de todas as transações imobiliárias na região. Murmúrios de reconhecimento da multidão. Várias pessoas assentiram. Claramente tinham feito negócios com a Rivera Propriedades Costeiras. Mas isso não é tudo.
Disse eu, retomando o controlo. Margarita, fala-lhe sobre o meu portfólio de propriedades. O Tomás é proprietário pessoal de 127 unidades de aluguer, 43 propriedades comerciais e 6 edifícios de escritórios ao longo da Riviera Maya. Valor total estimado, 34,2 milhões de dólares. A reação da multidão foi imediata. Sufocos. Conversas sussurradas. Várias pessoas atirarem os telemóveis para pesquisar o meu nome no Google. O Dr. Benítez falou do meio da multidão. Tomás. Eu não fazia ideia. És meu paciente há 5 anos. Nunca mencionaste. Não gosto de me gabar. Samuel. Mas às vezes as circunstâncias exigem clareza. O Ricardo Mendoza olhava para mim como se me tivesse crescido uma segunda cabeça. Tomás. Estás a dizer que vales mais de 30 milhões? 47 milhões. Na verdade. Incluindo ativos líquidos e avaliações de negócios. E o Bruno pensou que me podia roubar. O Bruno pensou que eu era um construtor reformado com um pequeno portfólio de aluguer. Ele não fazia ideia de quem eu realmente sou. Fiz um gesto a Helena Rodrigues, que deu um passo à frente com um portátil. Esta é a Helena Rodrigues, investigadora privada. Helena, por favor, mostra a todos o vídeo de segurança de 22 de janeiro. A Helena abriu o seu portátil e projetou o vídeo no grande ecrã do salão. Lá estava o Bruno. Claro como o dia. Na sala de conferências da Riviera Propriedades Costeiras. A assinar documentos com a minha assinatura falsificada. Este vídeo mostra o Bruno a cometer fraude no meu próprio escritório. Expliquei. Ele escolheu a Riviera Propriedades Costeiras porque pensou que lhe davam o melhor negócio na venda da minha propriedade roubada. Mal sabia ele que me estava a pagar uma comissão para me roubar. A multidão estava hipnotizada. Várias pessoas gravavam com os seus telemóveis. Mas a Helena encontrou algo ainda mais interessante. Helena? Senhor Álvares. Tenho estado a rastrear as despesas do Bruno desde 22 de janeiro. Ele gastou 847,000 dólares em 6 semanas. A Helena passou por uma apresentação de slides de recibos. O anel de noivado de 45,000 dólares. O Rolex de 25,000 dólares. Restaurantes caros. Hotéis de luxo. Roupa de marca. O Bruno tem vivido como um milionário usando o dinheiro roubado do seu pai. Enquanto dizia a todos que era um presente generoso. A Catalina recuou de onde o Bruno tinha estado. Com um ar nauseado. O Ricardo Mendoza virou-se para sua esposa. Patrícia. Precisamos de ligar ao nosso advogado. Se o Bruno defraudou o Tomás e está noivo da nossa filha. Ricardo. Interrompi. Há mais uma coisa que deve saber. O Bruno mencionou especificamente que a tua família é dona da Marítima Mendoza. Somos. O que é que isso tem a ver? Sorri. Margarita. O que nos podes dizer sobre a situação financeira atual da Marítima Mendoza? A Margarita consultou as suas notas. A Marítima Mendoza arrenda o seu edifício de escritórios principal e o armazém da Riviera Propriedades Costeiras. Atualmente, devem 3 meses de renda, totalizando 127,000 dólares. O rosto do Ricardo empalideceu. Tu és o nosso senhorio? Eu sou o vosso senhorio. E se o vosso futuro genro for um criminoso condenado? Isso pode afetar a nossa relação de negócios. As implicações atingiram o Ricardo imediatamente. A sua filha estava noiva de um criminoso que vivia de dinheiro roubado. O seu negócio familiar devia dinheiro à vítima desse crime.
E a vítima acabou por ser um dos mais poderosos magnatas imobiliários da região. Tomás, disse o Ricardo cuidadosamente. O que queres de nós? Quero a verdade. O Bruno tem mentido à vossa família, usando-os para legitimar a sua riqueza roubada. Vocês também são vítimas. A Catalina finalmente falou. Senhor Álvares, preciso de lhe perguntar diretamente. O Bruno roubou? Sim. Ele falsificou documentos legais? Sim. Ele mentiu à minha família sobre como obteve o dinheiro? Sim. Ela tirou o anel de noivado e colocou-o na mesa mais próxima. Então, este noivado acabou. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Várias pessoas começaram a aplaudir. A Patrícia Mendoza aproximou-se de mim. Tomás, lamento imenso. Não fazíamos ideia. O Bruno parecia um jovem tão bem-sucedido. Patrícia, o Bruno é bem-sucedido. Bem-sucedido em cometer fraude, falsificação e abuso de idosos. Mas ele cometeu um erro crucial. Qual? Subestimou o seu alvo. O Ricardo Mendoza estendeu a mão. Tomás, quero pedir desculpa em nome da nossa família. E quero discutir a nossa situação de arrendamento em privado. Vamos pôr os pagamentos em dia imediatamente. Ricardo, a tua família não fez nada de errado. Foram enganados por um mentiroso muito convincente. Voltei-me para me dirigir a toda a multidão. Minhas senhoras e meus senhores, quero ser claro sobre uma coisa. Isto não é sobre vingança. É sobre justiça. O Bruno cometeu crimes sérios e depois usou esta festa de noivado para celebrar publicamente o seu sucesso em defraudar o seu pai moribundo. A multidão estava pendurada em cada palavra. Mas quero que todos saibam que não vim aqui para humilhar o Bruno. Vim para lhe dar exatamente o que ele pediu. Tirei uma cópia do convite do Bruno para a festa. Aqui mesmo. O Bruno escreveu: Pai, adoraria que fizesses um brinde sobre o quão orgulhoso estás das minhas capacidades de gestão financeira. Levantei o convite para que todos vissem. Então, esta noite, dei-lhe exatamente o que ele pediu. Um brinde público sobre as suas capacidades financeiras. A multidão explodiu em risos e aplausos. Até a Patrícia Mendoza sorria. E agora? Disse eu. Vou para casa ligar a polícia. Enquanto caminhava para a saída, a multidão abriu-se como o mar vermelho. As pessoas davam-me palmadinhas nas costas. Apertavam-me a mão. Pediam cartões de visita. Durante 30 anos, eu tinha construído poder em silêncio. Naquela noite, usei-o na perfeição. O Bruno pensou que estava a roubar um velho fraco. Em vez disso, declarou guerra ao mais poderoso magnata imobiliário da Riviera Maya e perdeu tudo em frente a 200 testemunhas. Conduzi para casa em silêncio. As minhas mãos firmes no volante pela primeira vez em semanas. Quando cheguei à entrada da garagem, o meu telemóvel já estava a tocar. Tomás? Sou a detetive Sara Martínez do Departamento de Polícia da Riviera Maya. Acabamos de receber uma chamada interessante do Dr. Benítez sobre uma possível fraude contra idosos. Pode vir à esquadra? Estarei aí em 20 minutos. Na esquadra. A detetive Martínez esperava com uma pilha de formulários e um gravador digital. Senhor Álvares. O Dr. Benítez deu-nos uma visão geral. Mas preciso que me conte tudo desde o início. Passei 2 horas a dar uma declaração detalhada. O ataque cardíaco. Os documentos de procuração falsificados. As vendas não autorizadas. As perdas no jogo. Entreguei cópias de tudo, registros médicos, extratos bancários.
Vídeo de segurança. Conversas gravadas. Sr. Álvares. Este é um dos casos de fraude mais bem documentados que já vi. Normalmente, as vítimas de abuso de idosos não têm este tipo de prova. Detetive. Há 30 anos que construo casos e negócios. A documentação é tudo. Teremos de prender o seu filho. Está preparado para isso? Estou preparado para a justiça. Isto será uma acusação de crime grave. Fraude contra idosos. Falsificação. Roubo acima de 50.000 dólares. Ele enfrenta uma pena de prisão séria. Quão séria? 5 a 10 anos. No mínimo. Possivelmente mais se não conseguir pagar a restituição. Pensei na carta da Sara. Falo a provar que entende o valor do que construíste. Detetive. E se ele cooperar? Se admitir tudo e concordar em pagar a restituição completa? Depende do juiz. Primeira ofensa. Situação familiar. Cooperação total. Talvez 3 a 5 anos com possibilidade de liberdade condicional. E se ele lutar contra isto? Vamos a julgamento com toda esta prova. E ele recebe a pena máxima. 3 horas depois, o Bruno foi preso no seu apartamento. A Helena Rodrigues tinha estado a vigiar o prédio desde a festa de noivado. Caso ele tentasse fugir. Na manhã seguinte, as notícias locais pegaram na história. Banqueiro de investimentos preso por defraudar o pai durante recuperação de cirurgia cardíaca. Ao meio-dia. Era a tendência nas redes sociais. A fiança do Bruno foi fixada em 500.000 dólares. Ele não conseguiu pagá-la. Os seus cartões de crédito estavam no limite. A sua conta corrente a descoberto. E o seu empregador colocou-o em licença administrativa imediata. Pendente de investigação. Da sua cela. O Bruno ligou-me. Pai. Por favor. Preciso de ajuda. Bruno. Precisas de um advogado. Não posso pagar um advogado. Pai. Eu cometi erros. Mas estava a tentar ajudar. Bruno. Para. Todas as conversas que temos são gravadas. Não te incrimines mais. Pai. Por favor. Eu pago-te cada cêntimo de volta. Com que dinheiro? Eu arranjo uma maneira. Arranjo um segundo emprego. Vendo tudo o que tenho. Bruno. Tu não tens nada. O teu apartamento é alugado. O teu BMW é alugado. O teu Rolex foi comprado com dinheiro roubado. O que significa que é prova num processo criminal. Silêncio na linha. Pai. O que queres que eu faça? Quero que digas a verdade. Declara-te culpado. Aceita a responsabilidade e espera que o juiz mostre misericórdia. E depois? Depois. Cumpre a tua pena. E começa a reconstruir a tua vida com honra em vez de mentiras. Pai. Não posso ir para a prisão. A minha carreira vai acabar. A minha reputação. Bruno. A tua carreira acabou no momento em que falsificaste a minha assinatura. A tua reputação acabou no momento em que jogaste dinheiro roubado. Mais silêncio. Pai. Tu odeias-me? Essa pergunta apanhou-me de surpresa. O meu filho estava numa cela. A enfrentar anos de prisão. E queria saber se eu o odiava. Bruno. Eu amo-te. Sempre te amei. Mas o amor não desculpa o que fizeste. Eu sei. Tu sabes? Entendes que cometeste abuso de idosos contra o teu pai moribundo? Sim. Entendes que roubaste o dinheiro que passei 30 anos a ganhar?
Sim. Entendes que mentiste à família da Catalina para pareceres bem-sucedido? Sim. Pai. Sim. Eu entendo tudo. Então, é isto que vai acontecer. Vais declarar-te culpado. Aceitar total responsabilidade. Vais pedir desculpa publicamente e cumprir qualquer pena que o juiz te der. E depois disso? Depois. Veremos se aprendeste alguma coisa sobre honra. 2 semanas depois. O Bruno compareceu em tribunal com um defensor público. A sala de audiências estava cheia. A notícia do caso tinha se espalhado pela Riviera Maia. A juíza Patrícia Vilches reviu as provas. Senhor Álvares cometeu crimes sérios contra um familiar vulnerável durante uma crise médica. Isto representa uma profunda quebra de confiança e uma exploração cruel da condição do seu pai. O Bruno permaneceu em silêncio enquanto ela continuava. No entanto, noto que aceitou total responsabilidade. Declarou-se culpado de todas as acusações e expressou remorso genuíno. O seu pai também pediu que eu considerasse a possibilidade de reabilitação em vez de medidas puramente punitivas. Ela fez uma pausa, consultando as suas notas. Bruno Álvares. Sentencio a 4 anos de prisão estadual, com possibilidade de liberdade condicional após 2 anos. Também pagará a restituição completa de $941,000. A diferença entre o que foi roubado e o que resta em ativos recuperáveis. O Bruno assentiu. Sem lágrimas. Sem protestos. Ele finalmente entendia as consequências das suas ações. Enquanto o levavam algemado, ele olhou para mim uma última vez. Pai. Sim. Desculpa por tudo. Eu sei. Filho. Eu sei. O xerife levou-o do tribunal. O meu filho ia para a prisão. E eu tinha o colocado lá. Mas pela primeira vez em meses, senti algo que não experimentava desde que a Sara morreu. Paz. A justiça tinha sido feita. O Bruno ia pagar pelos seus crimes. E talvez, só talvez, ele saísse da prisão como o homem que eu sempre esperei que ele pudesse ser. Um homem que entendia que a honra importa mais do que o dinheiro. Um homem que ganhava respeito em vez de o roubar. Um homem digno do nome Álvares. A notícia espalhou-se como fogo pela comunidade empresarial da Riviera Maia. No final da semana, banqueiro defrauda pai moribundo era a história principal em 3 jornais regionais. O empregador do Bruno, o Banco Comunitário do Litoral, emitiu uma declaração pública: terminamos o emprego do Sr. Bruno Álvares com efeito imediato. Estamos a realizar uma auditoria completa de todas as contas que ele geriu para garantir que nenhum dos fundos de clientes foram desviados. A investigação do banco revelou que o Bruno tinha vivido muito acima das suas posses por mais de 1 ano. A Catalina Mendoza fez a sua própria declaração pública: estou chocada e de coração partido ao saber do comportamento criminoso de Bruno Álvares. Não tinha conhecimento das suas atividades fraudulentas e terminei o nosso noivado permanentemente. A minha família e eu estendemos as nossas mais profundas simpatias ao Sr. Tomás Álvares. O anel de noivado, o relógio Rolex e outros artigos de luxo comprados com dinheiro roubado foram apreendidos como prova e, eventualmente, leiloados para ajudar a pagar a restituição. Mas as repercussões mais significativas foram na própria indústria imobiliária. Jaime Pérez, presidente da Associação Imobiliária da Riviera Maia, ligou-me pessoalmente. Tomás, devo-te um pedido de desculpas. Estou neste negócio há 20 anos e não fazia ideia de que eras o Tomás Álvares que fundou a Riviera Propriedades Costeiras. A maioria não sabe. Jaime. Prefiro assim. Bem,
A direção quer oferecer-te um prêmio de carreira na nossa conferência anual. A tua história tornou-se lendária da noite para o dia. A minha história? Tomás. Todos os agentes na região estão a falar de como lidaste com esta situação. Poderias ter destruído Bruno em privado. Mas escolheste a justiça em vez da vingança. Poderias ter arruinado a família Mendoza pela sua associação com ele. Mas tu protegeste-os. Mostraste verdadeira classe. Num mês, eu recebia chamadas de líderes empresariais de todo o México. O meu império silencioso tinha se tornado muito público de repente. A Margarita Vargas estava a gerir pedidos de entrevista de 3 produtores de documentários diferentes. Tomás. Os 60 Minutos quer entrevistar-te. A Discovery e a Netflix também estão a falar em licenciar a tua história para uma série limitada. Margarita. Não estou interessado em ser famoso. Só queria justiça pelo que o Bruno fez. Eu sei. Mas Tomás. Tornaste-te um símbolo de algo importante. Filhos adultos que exploram os seus pais idosos. A epidemia de fraude contra idosos. Tu lutaste e venceste. O sistema legal também tomou nota. O procurador Miguel Robles usou o nosso caso como peça central de uma nova iniciativa de perseguição ao abuso de idosos. 3 meses após a sentença do Bruno, recebi uma visita inesperada. O Ricardo Mendoza bateu à minha porta, trazendo um cheque certificado. Tomás. Isto é o nosso saldo de renda em atraso. Mais um adiantamento de 6 meses. A Patrícia e eu queremos garantir que a nossa relação de negócios começa de novo. Ricardo. Isso não é necessário. A tua família também foi vítima. Talvez. Mas nós permitimos as mentiras do Bruno ao não fazer perguntas mais difíceis. Devíamos ter questionado como um funcionário de banco de 125 mil dólares por ano podia viver como um milionário. Confiaste no noivo da tua filha. Isso é natural. Tomás. Posso perguntar-te uma coisa? Por que é que não nos destruíste juntamente com o Bruno? Poderias ter despejado nosso negócio. Arruinado a nossa reputação. Pensei novamente na carta da Sara. Ricardo. Os crimes do Bruno não foram culpa vossa. Acredito em responsabilizar as pessoas pelas suas próprias ações. Não em punir partes inocentes. É por isso que toda a gente na cidade te respeita agora. Mostraste verdadeira liderança. 6 meses depois, recebi uma carta do Bruno da prisão. Pai. Tenho estado em aconselhamento aqui. A aprender sobre vício e crimes financeiros. Quero que saibas que agora entendo o que te tirei. Não foi só dinheiro. Foi a tua confiança. A tua segurança e a tua paz de espírito durante a pior crise de saúde da tua vida. Estou a trabalhar na biblioteca da prisão agora. A ajudar outros reclusos com literacia financeira básica. É o primeiro trabalho honesto que faço em anos. Quando sair, quero dedicar a minha vida a ajudar as pessoas a entender o valor real do dinheiro e o custo de trair a confiança da família. Sei que não posso desfazer o que fiz. Mas talvez possa impedir que outra pessoa cometa os mesmos erros. Amo-te, Pai. E lamento que tenha sido preciso ir para a prisão para me lembrar do que significa honra. Escrevi-lhe de volta no mesmo dia. Filho. A honra não é algo de que te lembras. É algo que escolhes. Todos os dias. Para o resto da tua vida. Vem para casa quando estiveres pronto para fazer essa escolha. Pela primeira vez desde que a Sara morreu. Senti esperança no futuro. O Bruno estava a aprender a diferença entre sucesso e realização. E talvez, só talvez, ele voltasse para casa como o homem que eu sempre esperei que ele pudesse ser. 1 ano depois,
Sentei-me na mesma cozinha onde o Bruno tinha confessado roubar o trabalho da minha vida. Mas tudo era diferente agora. A Rivera Propriedades Costeiras tinha se expandido para 3 novos mercados. O meu portfólio de propriedades tinha crescido para 52 milhões de dólares. A festa de noivado tinha servido inadvertidamente como o melhor evento de marketing na história da empresa. Todos na região sabiam quem era o Tomás Álvares agora. Mas, mais importante, eu tinha aprendido algo sobre mim mesmo. Durante 30 anos, escondi o meu sucesso do meu filho, pensando que lhe estava a ensinar humildade. Em vez disso, permiti as suas ilusões e arrogância. A Margarita Vargas bateu à minha porta, trazendo documentos legais atualizados. Tomás, o teu Novo Testamento está pronto para ser assinado. Qual é a nova distribuição? 50% para a caridade. 30% para um fundo fiduciário ao qual o Bruno só pode aceder depois de provar 5 anos consecutivos de emprego honesto e serviço comunitário. E 20% como herança imediata para o estabelecer no negócio legítimo. E as salvaguardas? Redundância tripla. Nenhum indivíduo pode aceder ao capital sem a aprovação de 3 administradores independentes. Todas as grandes decisões financeiras requerem justificação documentada e revisão legal independente. Assinei os documentos com mão firme. Este testamento não permitiria que outro Bruno roubasse um pai vulnerável. O meu telemóvel tocou. A detetive Martins. Senhor Álvares. Queria dar-lhe uma atualização. O Bruno foi selecionado para consideração de liberdade condicional antecipada. Prisioneiro modelo. A Junta de Liberdade Condicional está impressionada. Quando seria libertado? Daqui a 6 meses. Se for aprovado. Ele pediu permissão para te escrever uma carta sobre as suas intenções. Gostaria de a ler. Naquela noite. A carta do Bruno chegou por correio registrado. Pai. Ofereceram-me um emprego numa organização sem fins lucrativos que ajuda idosos a evitar fraudes financeiras. Paga 35.000 dólares por ano. Menos do que eu costumava gastar em restaurantes. Mas é um trabalho honesto. Ajudar pessoas a protegerem-se de criminosos como eu costumava ser. Sei que não tenho o direito de pedir perdão. Mas quero que saibas que finalmente entendo o que tentaste ensinar-me. O sucesso não é sobre o que tiras dos outros. É sobre o que dás de volta. Gostaria de voltar para casa e começar de novo. Não como teu herdeiro ou sócio. Apenas como teu filho. Tentando reconquistar o teu respeito. Um dia honesto de cada vez. Li a carta 3 vezes. Depois, saí para o meu terraço com vista para o Caribe. A mesma vista que eu tinha da minha casa de praia original. Aquela que o Bruno vendeu enquanto eu morria. Mas eu já não estava zangado. Estava esperançoso. Amanhã, escreveria de volta ao meu filho. Dir-lhe-ia que o amor não exige perfeição. Mas o respeito exige honra. Dir-lhe-ia que o legado da nossa família não seria medido pelo dinheiro acumulado, mas pelos princípios que vivemos. Dir-lhe-ia para vir para casa quando estivesse pronto para ser o homem que a Sarah sempre acreditou que ele podia ser. E pela primeira vez em 2 anos, acreditei que esse dia poderia realmente chegar. A família Álvares sobreviveria a esta traição. Sairíamos mais fortes, mais sábios e mais comprometidos com os valores que realmente importam: honra, integridade, justiça e um amor que exige responsabilidade. Se chegaste até aqui, obrigado por ouvires a minha história. Diz-me nos comentários o que terias feito na minha situação. E lembra-te, às vezes o poder mais silencioso é o que fala mais alto.